E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gato aqui para mais uma videoaula para os alunos que estão tentando a prova da ESA. Então, hoje, no lugar de duas questões, nós iremos resolver 4 questões dentro de uma mesma linha de assuntos, tá? Nesse caso, a gente vai falar hoje sobre IDH e população. Se você reparar, nas provas anteriores, caem com frequência questões sobre população e sobre IDH. E às vezes caem questões bem parecidas se a gente olhar de uma prova para outra. E eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. Mas já de antemão, peço que vocês assinem o canal para que vocês possam receber novas notificações sobre aulas, sobre vídeos, etc. E curte também já esse vídeo. Claro, né? Até eu gosto de pedir para você curtir no final, porque pode ser que você não goste. Mas se você já conhece o meu trabalho, já curte aí. Se você não conhece, assiste até o final e vê se você deixa o seu like ou não. Aí é por conta de você, tá bom? Então, eu peço também que você se inscreva na minha lista VIP, aí no meu site, geografiaparaconcursos.com.br, ou no link que vai aparecer no final do vídeo, tá? É só você anotar esse link e se inscrever na lista VIP para que eu possa mandar diretamente para o seu e-mail todas as notificações, tudo que é relacionado ao que eu vou estar preparando para vocês da prova da ESA, tá bom? E em breve eu vou estar preparando o material para vocês, então, com as provas anteriores organizadas por temática, tá bom? Eu peguei todas as provas anteriores dos últimos 10 anos e organizei as questões por temas, que vai ficar muito mais fácil para que você possa estudar. Então, vamos para a nossa aula. Olha aí a primeira questão. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é utilizado como referência em estudos comparativos das condições de vida das populações. Seus 3 grandes indicadores são... Bom, primeiro de tudo, isso é muito fácil e é super importante você saber quais são esses indicadores. Antes mesmo de olhar alternativas, antes mesmo de olhar qualquer uma das opções, você já tem que saber. Bom, quais são os indicadores do IDH? Renda, né? Expectativa de vida e educação. No caso da renda, tá? Isso vai ser relacionado ao PIB per capita, né? Que seria a soma dos bens produzidos em uma nação dividido pelo número da população, né? Se a gente tem uma grande produção, né, dos bens produzidos, se a gente pegar e dividir isso pela população, mais ou menos a gente vai saber a renda dessa população. É claro que isso pode variar de país para país, tá? E vai também variar de acordo com a distribuição dessa renda para a população. Em geral, países que têm uma produção de bens altíssima, você vai ver que esse país é desenvolvido, mas isso nem sempre acontece. Pode ser que tenham países que produzam muito, né, a soma dos bens seja muito alta, porém a distribuição de renda ainda é baixa, tá? A expectativa de vida, isso é muito fácil, seria quantos anos o indivíduo vive, né, naquela localidade. Ou seja, qual é a idade média que a população morre, né? Vamos pensar assim. Existem países que a população tem uma longevidade absurda, né? Enquanto outros países que são mais pobres, a longevidade é menor. Isso vai depender também de como que aquela nação cuida da saúde dos seus, tá? Por exemplo, se a gente for pegar no Japão, a expectativa de vida lá é altíssima, mas lá tem um cuidado maior com a saúde da população. E aí, com isso, a população consegue viver muito mais tempo. E, no caso da educação, seria quanto tempo o indivíduo ele frequenta um banco escolar, né? Em geral, né, a gente vê que os países envolvidos, as pessoas têm tempo, frequentaram muito mais tempo a escola. Não quer dizer que ela repetiu, né, muito tempo as séries, mas fez os seus estudos iniciais, depois fez faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Todo esse tempo conta, né? Então, o nível de educação dessa população pode ser alto
né? Se ela frequentou muito tempo ou baixo. E como que a gente mede o IDH? O IDH é medido em valores de 0 a 1. Claro, de 0, mais 3 casas decimais. Vai de 0,001 até 0, até 1, né? Vamos pensar assim. Vai 0,999 e chega a 1, né? Mas nenhum país chega a 1 porque todo país tem problema. Todos os países possuem problemas internos que impedem com que ele chegue ao nível 1, né? E também, nem todos os países têm muitos problemas que chega a 0, mas varia entre 0 a 1. Então, só para vocês entenderem, países com IDH, por exemplo, com 0,499 pontos ou abaixo disso, é considerado países com IDH muito baixo, muito pobre, né? E países com IDH próximo ou acima de 0,800 ou 0,800 são países envolvidos, né? Países que têm IDH muito alto. Bom, então agora eu já dei uma aula sobre IDH e você vai responder a questão que é muito tranquila, tá? Vamos ver aqui. Letra A, expectativa de vida ao nascer, nível de instrução e quantidade de trabalhadores abaixo da linha da pobreza? Bom, expectativa de vida ao nascer está certo, nível de instrução está certo e quantidade de trabalhadores abaixo da linha da pobreza não tem nada a ver com o IDH. Quantidade de trabalhadores abaixo da linha da pobreza não contabiliza dentro do quesito índice de desenvolvimento humano, tá? Letra B, nível de instrução, ok. PIB per capita está relacionado à renda, ok. E número de empregos com carteira assinada não tem nada a ver, não contabiliza como IDH. Expectativa de vida nascer, ok. PIB per capita, ok. E quantidade de trabalhadores domésticos, nada a ver. PIB per capita, ok. Nível de instrução, ok. Taxa de fecundidade não entra diretamente na contabilidade do IDH. Só pode ser a letra E, então, né? Expectativa de vida ao nascer, nível de instrução e o PIB per capita, né? Seria o nível de renda dessa população. Então, esses 3 indicadores vão indicar o IDH de uma nação. E com isso você responde letra E de escola. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Sobre a atual dinâmica demográfica brasileira, assinale a afirmativa correta. Então, ele quer saber sobre dinâmica demográfica do Brasil, né? Quer saber bastante aí sobre como que está o comportamento demográfico da nossa nação. Então, você tem que ter lido bastante sobre esse tema, sobre as atualidades e sobre o passado demográfico do Brasil para responder essa questão. Então, vamos para a letra A. O Brasil está deixando de ser um país jovem. Sim, tá certo, né? Se a gente observar, ao longo da história do Brasil, principalmente do século passado, o Brasil deixou de ser um país rural para ser um país urbano. E aí você pensa, mais pessoas na cidade, isso vai fazer com que as pessoas tenham mais gastos, né? E a vida mais cara na cidade faz com que as pessoas tendam a ter menos filhos. Tendo menos filhos, além disso também, né? Além de maiores gastos, a gente observou ao longo da história demográfica brasileira que a qualidade da saúde da população também melhorou. É muito aquém do que a gente deveria ter? Sim, mas melhorou. Então, a população brasileira ela passa a ser mais idosa, né? Se a gente olhar as pirâmides etárias, a população brasileira hoje ela tem mais idosos e também por conta de ter a população urbana ter mais acesso à informação, métodos contraceptivos, etc. e tal, a mulher no mercado de trabalho tende a ter menos filhos. E tendendo a ter menos filhos, a população jovem acaba diminuindo. Então, se a gente observar ao longo da nossa história, a população jovem diminuiu e a população idosa aumentou, tá bom? Então, só um extra aí, né? Quando a gente tem uma população idosa numerosa, um governo precisa se preocupar com
previdência social e precisa se preocupar com saúde. Agora, quando temos um país com a população jovem numerosa, a nação precisa se preocupar com educação e com saúde desse jovem. Tudo bem? Então, anota esses 2 pontos, porque também cobra-se bastante em concursos por aí, né? Não necessariamente que vai ser cobrado na DAESA, mas vai que cobra, né? Mas outros concursos que você for fazer, o Enem, ou outro vestibular, ou um concurso para o IBGE, podem cobrar isso e você já está sabendo. Bom, então a gente já achou a resposta à letra A, mas vamos ver as outras alternativas por que não podem ser. Letra B. A participação relativa dos idosos vem declinando desde a década de 80? Não. A participação relativa dos idosos vem aumentando, conforme a gente já falou. Letra C. O crescimento vegetativo compreendido entre 1940 e 1970 não foi afetado pela redução da mortalidade. Primeiro, o que é crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E esse crescimento vegetativo afetou sim, né? Porque antes a gente tinha muitos nascimentos, mas tinha também muitas mortes, né? E o crescimento vegetativo do Brasil, ele vem declinando ao longo do tempo, porque a gente está tendo menos nascimentos, né? E isso vem desequilibrando o nosso crescimento vegetativo, né? A gente está chegando a uma estabilidade demográfica atualmente, né? A nossa transição demográfica ela está acontecendo e, sei lá, daqui a algum tempo é capaz de a gente ter mais mortes do que nascimentos, né? Vai ser típico de um país desenvolvido, né? Pelo menos a nossa pirâmide etária vai ser típica de um país desenvolvido. Não sabemos se até lá nós seremos esse país desenvolvido, né? A gente espera que sim. Mas essa daí, a letra C, está errada. A letra D. A migração é um dos fatores de maior impacto na composição atual da estrutura etária do Brasil. Não, até porque a nossa migração hoje em dia não é igual à de tempos remotos, né? Na época do século XIX ou no início do século XX, a gente não tem mais esse nível de migração que faça com que dê diferença, né, na nossa estrutura etária. E a taxa de mortalidade infantil equipara-se a dos padrões do conjunto dos países envolvidos. Apesar, né, da nossa taxa de mortalidade infantil ter diminuído, a gente ainda está muito distante da realidade de países desenvolvidos, né? A gente precisa melhorar muito ainda. Bom, então, só sobrou a letra A, achamos a resposta, vamos para a próxima questão. Mais uma questão de IDH, hein? Presta bem atenção aí que isso é um assunto que você deve estudar. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, serve para aferir as condições de vida da população. Assim, o Brasil, que em 2011 obteve 0,718 de IDH, ficou na 84ª posição no ranking de 187 países. Deve promover ações para melhorar, sobretudo, os seguintes indicadores socioeconômicos. Então, para o Brasil melhorar os seus indicadores de IDH, que eu vou dispensar a explicação, né, até porque você viu na primeira questão sobre isso. Se você chegou desse ponto do vídeo, volta ele um pouquinho e ouve a explicação que eu dei sobre IDH, tá? E aí você vai entender. Então, essa questão eu vou responder bem rápido. Vamos lá. Expectativa de vida e nível de instrução? Sim, são pontos que a gente deve melhorar para melhorar o nosso IDH. Renda per capita? Sim. E taxa de mortalidade infantil? Olha, diretamente a taxa de mortalidade infantil precisa ser melhorada, porém ele não é um indicador do IDH. Então essa daí está errada. Taxa de alfabetização, a gente precisa melhorar? Sim, né? Que seria em relação ao nosso nível de instrução, mas não está tão indicado ali no nosso nível de instrução. E taxa de fecundidade não tem muita relação com o IDH, não tem relação direta, tá? Índice de desemprego e esperança de vida sim, mas o índice de desemprego não está relacionado diretamente aos indicadores do IDH. E dívida externa e PIB per capita, nesse caso, dívida externa não está relacionada diretamente aos indicadores do IDH. Então, achamos a resposta, letra A. Próxima questão.
A população brasileira sempre teve um histórico de grande mobilidade desde a colonização. Isso é verdade, né? Então, em diversos momentos, a população brasileira teve que se deslocar, principalmente por questões econômicas, né? Se mudar de um ponto para o outro do país em busca de melhores oportunidades. Vide a população do Nordeste, quando migrou para o Sudeste, migrou para o Centro-Oeste, migra para o Norte, e a população do Sul, que migra para Centro-Oeste, Norte e por aí vai. Cerca de 1/3 da população brasileira não reside onde nasceu. Entre as características da mobilidade da população nacional na década de 90 está né? Então vamos ver o que está relacionado aí na década de 90. Queda do movimento migratório interno em direção ao Sudeste. Olha, se a gente for observar a fundo, vamos ver que essa daí está correta. Por quê? Apesar de nós termos aqui na região Sudeste um movimento migratório ainda considerável, exatamente porque aqui ainda tem bastante oportunidade, às vezes tem até as melhores oportunidades de trabalho, isso tem diminuído ao longo da nossa história, né? Principalmente da história mais recente. Porque outras áreas do país receberam investimentos. Isso fez com que a população permanecesse, pelo menos, no estado que mora. E aí, os deslocamentos, né? As migrações têm sido intra-regionais, né? A pessoa sai, de repente, do seu estado para um estado próximo ou dentro da sua região, ou ela migra dentro de municípios na sua própria região, em busca dessas oportunidades. Então, essa daí está correta. Vamos ver as outras aqui. O aumento do crescimento populacional de São Paulo, principal região atratora. Olha, São Paulo tem diminuído, né? Não assim abruptamente, mas tem diminuído a sua população, né? Apesar de ainda ser uma região atratora, não é como era antes, né? Antes se recebia muita gente de outras regiões para São Paulo, mas só que hoje não está mais como era antigamente, tá? Então, isso daí está errado. Redução drástica da corrente migratória em direção à Amazônia. Bom, a Amazônia é área de atração. Bom, se a gente for pegar o tema sobre regiões geoeconômicas, a gente vai ver que a Amazônia é uma área em expansão do nosso país. E muita gente vem migrando para lá. Inclusive, né, nossa história bem mais recente, dentro dali da área da região norte, a gente está recebendo até imigrantes, né? Principalmente da Venezuela, que está fugindo da crise que está acontecendo lá no país. Então, muita gente está saindo da Amazônia, saindo da Venezuela em direção à Amazônia, que é o lugar mais próximo, né, no caso da Venezuela, para tentar sair do sufoco, né, que está acontecendo na Venezuela. Então, a Amazônia é uma região que está recebendo uma quantidade de pessoas, né, seja do próprio país ou seja de outro país, próximo ao nosso. Letra D. Involução dos municípios de médio e pequeno porte que tiveram suas populações atraídas pelas metrópoles. Não. Na história mais recente do país, as cidades médias, né, municípios médios e pequenos, têm recebido investimento, têm reduzido impostos para atrair grandes empresas para que esses municípios cresçam, né? É o que a gente chama até da guerra fiscal, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a região que recebeu bastante investimento, né, e recebeu algumas indústrias, foi a região ali do município de Resende, Porto Real, em que algumas indústrias como a Volkswagen, Citroën, elas se instalaram ali e fez com que as cidades crescessem, né? Então a gente pode considerar essa cidade como cidade média. Resende é uma cidade média hoje em dia. E realmente é muito bonita. Se você daqui da região, visite, tá? Se não, também visite Resende, que é muito bonito. Inclusive fica fica lá um importante quartel do Exército, né, que é a Academia das Agulhas Negras. Grande onda migratória de sulistas em direção ao Nordeste. Bom,
sulistas não têm migrado para o Nordeste, apesar de nós termos na Bahia uma presença de sulistas por conta da agricultura de soja, mas no caso dos sulistas, eles migraram mais para centro-oeste e norte, isso no início dos anos 60 e até hoje, né? Se hoje a região centro-oeste e parte da região norte tem uma expansão agrícola, principalmente por conta da soja e do milho, é graças a essa migração de sulistas. Então, essa questão, aí a gente marcou a letra A. Vamos para a próxima. Os últimos censos demográficos do Brasil têm registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Todas as afirmações abaixo são exemplos dessas alterações, com exceção, vamos ver qual que está errada. Tem que prestar bastante atenção nisso, tá, gente? Que às vezes a gente vê uma certa assim e marca, mas na verdade está querendo saber qual que está errada, né? Às vezes no sufoco, no cansaço da prova, acaba vacilando porque não prestou atenção nisso. Letra A, declínio da taxa de natalidade, fecundidade e mortalidade geral. Bom, se ele está querendo saber sobre as mudanças da dinâmica do comportamento da população brasileira, nós tivemos declínio nas taxas de natalidade por conta da urbanização do Brasil, declínio nas taxas de fecundidade e mortalidade geral também porque melhoraram-se as condições de saúde, se teve mais acesso a métodos contraceptivos e informação, isso fez com que essas taxas aí citadas tenham declinado. Então, essa está correta, mas não é essa que a gente quer. Aumento da população idosa no conjunto da população? Sim, né? A gente já viu nas outras questões que a população idosa do nosso país aumentou. E não é essa que a gente quer. Crescimento da população e ameaça de explosão demográfica? Não, a nossa população ela tem reduzido. Apesar dela ter crescido, ela está tendendo a crescer mais, há uma redução e não um crescimento da população, tá? Então essa daí está errada e é essa que a gente quer, achamos a resposta da letra C. Vamos ver as outras. Elevação do número de pessoas empregadas no setor terciário, sim, a maioria das cidades possui emprego no setor terciário, que é o setor de comércio e serviço, e aumento da expectativa de vida, que está relacionado ali à letra B também, que é a população idosa que tem crescido. Muito bem, achamos a letra C, e antes de você sair desse vídeo, eu peço para que você, novamente, curta esse vídeo. Eu tinha falado 4 questões, né, mas na verdade são 5, né? Eu acabei não contando no início do vídeo, mas eu peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, todos os grupos que você conhece aí, que vão fazer prova da ESA, porque eu sei que vocês entram nesses grupos para poder ver provas, ver tudo, então compartilha lá com a galera, fala, tem uma aula aqui de geografia bacana, pode compartilhar, tá liberado, compartilhamento. Se inscreva no meu canal, se inscreva também na minha lista VIP, no link que está aparecendo aqui embaixo, tá? Ou se você for aqui na descrição, você vai achar esse link também. Curte a minha fanpage, que é Geografia para Concursos, e te vejo numa próxima aula. Presta bem atenção, eu vou estar liberando esses dias um material exclusivo, tá? Com todas as questões organizadas por tema das últimas 10 provas, para que você possa, então, estudar melhor. Isso tudo vai ser gratuito, tá bom? Mas você tem que estar inscrito na minha lista VIP. Se você não tiver inscrito, eu não tenho como mandar isso para você, tá bom? Então, já compartilha com a galera também, já fala, vai ter um material aí bom para estudar geografia e vamos fazer com que o nosso canal aqui cresça bastante para que a gente possa, então, compartilhar esse conhecimento. Tudo bem? Galera, um abraço. A gente se vê, então, na próxima aula. Tchau, tchau.